Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo 24 de agosto de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título O Código da Aliança. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 1 até 32. E aqui narra que após a libertação dos israelitas, que eles estavam escravizados ali no Egito, como parte assim do pacto, quando eles se encontraram ali no Monte Sinai, para que fosse estabelecido ali a aliança, Deus entrega duas tábuas de lei, ou seja, os 10 mandamentos, e ali Deus ali estabelece a base para que ele pudesse ensinar o seu povo que eles deveriam estar numa conexão com ele, para que eles pudessem aprender a ser esse povo santo, sacerdócio real, e que eles poderiam ter realmente uma vida santa. E, porém, em decorrência de que o povo de Israel dele ter estabelecido um tempo ali no Egito, quando ele ficou escravizado, eles pegaram muitos costumes assim de nações assim vizinhas, e também ali no Egito eles agregaram para eles costumes pagãos, né? E eles precisavam realmente de uma educação, eles precisavam de leis adicionais, né? Para que eles pudessem ser educados. E essas leis adicionadas, elas são chamadas de Código da Aliança. E isto era uma responsabilidade do juiz zelar por essas leis e aplicar corretamente para o povo, ensinando-os dentro das suas próprias famílias, né? E o Código da Aliança, ele ocupa assim vários pontos das Escrituras, como em Êxodo 21, Êxodo 22 e Êxodo 23, até de 1 até 19. E tudo isso estão regulamentados. Essas leis tinham o objetivo de conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada dentro do povo de Israel. E ali no Monte Sinai, diante daqueles fenômenos sobrenaturais que aconteceram quando Deus se assentou ali no monte, onde veio ali trovões, relâmpagos, né? Onde a montanha ela fumegou por completo ali. Ali Deus entrega os 10 mandamentos ao povo de Israel e também estabelece uma base para poder ensinar a eles a educar como seu povo, por meio de uma conexão que eles deveriam ter diariamente com Deus, para serem assim um sacerdócio real, uma nação santa. Mas como os princípios da lei precisavam ser aplicadas na prática, e em decorrência do povo ter trazido assim vários costumes e defeitos lá do Egito, Deus deu assim suas leis adicionais, que são chamados de códigos da aliança. E Deus dá a responsabilidade justamente para os juízes do povo de Israel, para eles zelarem por essas leis e aplicá-las corretamente, com rigor. Eles precisavam ser na vida do cotidiano assim, do povo, para que eles pudessem aprender. E tudo por costumes assim de países vizinhos, que o povo de Israel havia absorvido, coisas más, que foi introduzida no meio do povo.
E um dos problemas assim que entraram no povo de Israel era a prática de escravidão, que era muito comum nas ações da época, principalmente as ações pagãs. E pessoas eram negociadas assim como produtos, né? Pessoas que tinham dívidas com outras, elas eram escravizadas. E uma forma de pagamento das suas dívidas, ou quitá-las, ou até mesmo seja assim negociado, eles se serviam assim como escravo de outras pessoas, e até suas esposas e filhos, né? E até eles, as esposas às vezes eram concubinas de um serviçal, né? De um homem que era dono daquele escravo. E as mulheres realmente elas que mais sofriam quando ocorria isto, né? E assim as pessoas que eram escravizadas, tanto homens quanto mulheres e jovens, eles eram desprovidos assim de qualquer tipo de direito, né? E era como uma prática de escravidão entre o próprio povo de Israel. E onde os pais podiam vender seus filhos a fim de quitar alguma dívida com outros, né? E Deus precisava legislar, Deus precisava acabar com essa injustiça acerca desse assunto, para que não houvesse ocorrência mais no meio do seu povo, que ele precisava ser tirado. E foi por isso que Deus criou esse código da aliança, outras leis complementares, né, adicionais, e essa é uma delas, né? E o povo de Israel estava com a mente assim cegada, pervertida, estava perversa, né, com a mente má, né, pela escravidão, onde eles agarraram e gostaram disso. O paganismo estava envolto no meio do povo de Israel, precisava ser extirpado, e os israelitas precisavam mudar, ser transformados, né? E eles não estavam preparados para valorizar os princípios do decálogo, né? Ou seja, dos 10 mandamentos, e entender e aplicar em suas vidas devido ao período que eles ficaram lá no Egito. E assim o código da aliança, ele foi instituído por Deus para o povo de Israel. E através de Moisés, que era seu líder, né, Deus expandiu realmente esse código da aliança para que realmente houvesse uma transformação do povo de Israel, para que realmente houvesse uma mudança. E foi por isso que Deus permitiu essa prática. E ele explicou as 10 promessas, ou os 10 mandamentos, né? Ou 10 palavras para o seu povo, para que realmente houvesse essa mudança. E essa amplificação de mandamentos específicos, né, pode ser detectado e visto na própria Bíblia. E essas leis eram chamadas de juízos também. E Deus precisava atuar no povo de Israel a fim de que houvesse e acabasse essa injustiça com leis mais firmes, né? E uma delas é que um escravo, após 6 anos, ele deveria ser liberto sem mais nada dever ao seu dono ou seu senhor de fazendas, né? Seria como uma espécie assim de um ano sabático, né, para cada escravo, onde ele obtinha realmente a liberdade, né? Onde ele possuía ali o direito de obter a sua liberdade, revelando o desejo de Deus em abolir o regime da escravidão. Isso ocorria depois dos 6 anos, ou seja, no 7º ano ele tinha esse direito. E de certa forma, esses escravos também representavam a Cristo, que veio servir a humanidade sem receber nada em troca, né? Assim, o Código da Aliança ocupa na Bíblia vários capítulos, né, como Êxodo 21, 22, 23,
e principalmente no livro, no capítulo 23 de Êxodo, do versículo 1 até 19, onde todos esses regulamentos e leis, eles tinham o objetivo de conter o crescimento do mal no meio do povo de Israel e para construir uma sociedade justa, boa e organizada. Deus é justo, né? E ele deu esses regulamentos para promover a paz, o bem-estar, reduzir drasticamente a violência. Os atributos de justiça, né, precisavam estar bem claros dentro das leis que iriam reger a sua nação eleita. Cada inciso de suas leis contém a justa sabedoria de um Deus que não falha, um Deus realmente que cumpre o que promete, um Deus realmente de justiça. E apesar de conhecido como lei mosaica, cada regra ali contida foi simplesmente a revelação de Deus ao seu servo Moisés para que ele pudesse aplicar. E o professor, assim, por excelência, esse Deus criador e mantenedor do universo, ele precisava instruir seu povo conforme esse pudesse compreender. E assim que ele permitiu que fosse criada esse código de aliança, essas leis adicionadas. E Deus orientou a Moisés de acordo com a capacidade de aprendizagem de seus experientes alunos, para que eles pudessem absorver esses ensinamentos. E era cada situação específica, e ele selou a lei que a regeria, não deixando brechas para mentiras ou maus entendidos. E foi por isso que foi criada esse código de aliança, essas leis adicionais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E é Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outra forma de salvação e não existe um mediador para os seus problemas, para as suas formas realmente de vivenciar o cristianismo correto, a observância do que deve ser feita, né? E é por isso que Deus realmente enviou seu Filho amado Jesus para morrer por nós. E quando você aceita Jesus como o Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos, seus mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de Deus esse grandioso e algo fantástico, esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais sofrimento. Você terá uma grande oportunidade de participar de uma festa das bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa do céu. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.